Nós vamos fazer agora o início da pregação da palavra. E eu peço para os irmãos abrir por gentileza, Josué, capítulo 24, versículo de número 15. Glória a Deus. Essa é uma palavra que eu peço para você prestar bastante atenção, né? Eu, como estou à frente aqui do ministério, pela graça de Deus, vejo tempo ou outro aqueles pequenos focos de incêndio dentro da igreja, sabe? Aqueles que vez ou outra vão aparecendo, problema com um irmão, problema com o outro, irmãos passando por dificuldade, passando por lutas, tribulações, irmãos meio perdidos na fé. E é importante que a gente seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus para tomar as devidas decisões. E eu creio que essa é uma palavra que vai, como eu brinquei hoje mais cedo, ela vai varrer a igreja, ela vai limpar a igreja, vai purificar a igreja. Amém? Josué capítulo 24, o versículo 14 e 15. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir o Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se é aos deuses a quem serviram vossos pais, a quem estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Encurva sua cabeça por um instante, eu quero orar por essa palavra. Senhor, eu agradeço por esse momento, por essa palavra, pelo Senhor estar tomando conta da sua igreja, nos alimentando através da pregação, da exposição, que esse texto venha fazer morada em nossos corações e que de maneira sobrenatural o Senhor venha convencer, converter, tocar os corações nessa noite, que possa essa palavra ser abençoada para a sua igreja. No nome de Jesus, Pai, eu te peço e já agradecendo, porque creio que grandes coisas o Senhor fará em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra ela é uma palavra simples, porém ela é muito rica, ela é muito forte para trazer a nós uma força, uma alegria na noite de hoje. Porque a vida do cristão, ou a vida do ser humano em si, por mais que ela é vivida em sociedade, as nossas decisões elas são tomadas de forma em unidade. Você toma decisão pela sua vida. Eu tomo decisão pela minha vida. Cada um de nós presta conta diante de Deus dos próprios atos. Amém? Não tem como eu prestar conta do ato da irmã Sabrina. Não tem como eu prestar conta dos atos da irmã Silene. E eles também não podem prestar conta dos meus atos perante Deus. Amém? Seguindo isso, nós vemos Josué diante do povo renovando ou querendo que o povo renove a aliança que eles tinham com Deus. Então no verso 24, no capítulo 24, você vai ver até chegar ao 14, Josué falando para aquele povo: olha, vocês viram, o Senhor nos levou para o Egito, o Senhor nos tirou de lá, lembra de Abraão, Deus separou ele. E ele conta toda ali a caminhada do povo até chegar aquele momento, como que Deus foi agindo. E aí ele chega nesse verso 14, ele fala assim: agora, vocês devem tomar uma atitude. Ou vocês temem a Deus, e a consequência de temer ao Senhor é servi-lo com integridade e fidelidade, né? E aí, depois de fazer isso, o que você tem que fazer? Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, além do Eufrates e no Egito. Porque o povo de Deus aqui, irmãos, por mais que eles eram dirigidos por Deus, a terra onde eles habitavam era uma terra pagã. Então tinha muitos ídolos, muitos deuses, era vários postes ídolos que eram feitos para idolatria. Então Josué ele levanta diante do povo e através das alianças matrimoniais que o povo de Deus estava fazendo com esses povos onde eles iam passando, eles iam casando, iam constituindo família, e a idolatria foi entrando no meio do povo ali, trazendo esses cultos pagãos para dentro do povo de Deus. Aí Josué fala assim: olha, agora vocês têm que fazer uma coisa, decidem quem vocês vão servir. Ou vocês servem a Deus, que conduziu vocês até aqui,
que colocou você numa terra onde vocês não conquistaram pelas suas mãos, foi Deus quem conquistou. Hoje vocês comem de coisas que não foram vocês quem plantou, foi Deus quem deu colheita para vocês. É esse Deus que fala através de mim, que fala para vocês hoje. Escolham a quem vocês querem servir. Se é esse Deus que conduz em amor e em graça, ou Deus que os vossos pais serviram, ou seja, os deuses pagãos. E ele dá esse entendimento, depois ele vai no 15 e fala, porém, se para vocês parece mal servir ao Senhor, escolha hoje. Não fique aí titubeando entre, eu vou servir um pouquinho aqui, servir um pouquinho lá. Aí ele vai e se posiciona. Eu não sei qual é a posição de vocês. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Amém, irmãos? E aqui eu começo. Irmãos, não é de pronto, não é de hoje, que o povo ele é ocioso. A igreja, o povo de Deus, nós caminhamos num caminho estreito nesse mundo, numa linha fina. Vira e mexe, nós caminhamos em linha muito fina entre olhar para um lado, olhar para a direita, olhar para a esquerda, né, em querer fazer algumas alianças que vai nos tirar ali do propósito de Deus. E isso faz com que a gente vai se ficando frágil. A nossa alma vai se fragilizando. A nossa força vai ficando pouca. Por quê? Nós vamos dividindo a nossa adoração. Nós vamos dividindo o nosso pensamento. Não, isso aqui eu penso conforme a palavra de Deus. Mas isso aqui eu já penso conforme o mundo pensa. Esse é um dos problemas que nós enfrentamos como igreja hoje. E junto a isso, muitos não têm a atitude que Josué teve. Eu falo isso contando o contexto geral que nós vivemos hoje. De liderança, de igreja, né, a parte de membros. Cada um aqui, irmão, tem esse tipo de pensamento vez ou outra. Né? É como se fosse assim, se ninguém fizer, eu também não vou fazer não. Se ninguém vai obedecer, então por que eu vou obedecer? Porque eles estão vendo aqui. O Josué está vendo o povo do jeito que estava. Porém, ele sabia que cada um vai dar conta dos seus pensamentos, das suas obras, dos seus atos. Mas o que ele fez? Ele falou assim, não importa o que as outras pessoas vão fazer. Eu e a minha casa vai ser íntegro. Eu e a minha casa, nós vamos servir o Senhor. Mas o fulano vai ficar bravinho. Problema deles. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não tem como nós mudarmos essa palavra e colocar em outro contexto que a igreja vive hoje. Que nós vivemos hoje. Quantos e quantos irmãos que vão indo, passam o tempo, e aí porque um faz assim, o outro faz assado, vão esmurecendo, vão ficando. Porque é isso, porque é aquilo. É uma picuinha lá, é um probleminha aqui, é um negócio. Irmão, pelo amor de Deus. Nós somos servos de Deus ou não? Senão eu faço a mesma pergunta que Josué fez. Escolha quem você quer servir. Você vai servir aos deuses desse mundo que não te levam para lugar nenhum? Que faz você rodar para lá e para cá e não te dá um senso de justiça, um senso de rumo na vida? Ou você vai assumir o compromisso com Deus, conforme Josué disse, e vai servir ao Senhor, independente das circunstâncias? Amém? A Nova Versão Internacional traduziu esse texto da seguinte forma: mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, como eu disse aqui para os irmãos, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, numa outra versão tem, se vocês se recusarem a servir ao Senhor, então escolham hoje a quem vocês irão servir. Vocês prefeririam os deuses de seus antepassados? Ou serão os deuses dos amorreus em cuja terra agora vocês vivem? Eu e minha família serviremos ao Senhor. Na versão internacional, não a nova, a versão padrão internacional, ela diz, se é mal aos seus olhos servir ao Senhor, escolham hoje. Ou seja, em todo momento, ou independente da tradução, a ideia principal de Josué é, hoje, tome uma decisão. Ou você serve a Deus, ou você vai servir os deuses desse mundo. E não tem outro Deus, irmão. Você pega a palavra de Deus, você pega os livros de ciência, né? Eles têm lá a teoria da evolução, a teoria da criação deles lá, né? A parte científica. Mas quando você vai pegando a parte científica, você vai vendo que, de certa forma, a ciência também comprova a Bíblia. Da maneira como ela foi criada, da maneira como foi estabelecidos os projetos de Deus, nós vemos isso diante de tudo que acontece nessa terra.
Os desígnios de Deus, a vontade de Deus, o regulamento que mantém essa terra ainda vivendo de forma harmoniosa, são os princípios da palavra de Deus. Né? O princípio de autoridade, o princípio que Deus nos deu para governar essa terra, é tudo vindo proveniente da palavra. Então nós devemos hoje tomar um incentivo e tomar esse posicionamento. Irmão, eu não sei como é que vai ser o meu dia, eu não sei quem vai ficar chateadinho comigo, eu não sei da onde as pessoas vão tirar flecha para atacar em mim, mas o meu posicionamento hoje é: eu vou servir o Senhor. Eu vou deitar a minha face perante o Senhor e vou servi-lo com integridade e com fidelidade. O problema hoje é que a igreja não tem se posicionado dessa forma. Então, qualquer coisinha que vem, né, as pessoas já vão esmorecendo, já vão enfraquecendo, já vão deixando de servir. Por quê? Porque deixaram de ter esse compromisso com Deus. Você pode ver na vida de Josué que ele não ficou em meio àquele contexto de paganismo, de outros deuses, de outros relacionamentos. Ele não deixou que aquilo influenciasse na decisão dele, mas não, ele priorizou Deus. Ele priorizou o Deus pelo qual ele já tinha sido revelado. Você pode ver, irmão, diante da história, o povo sai do Egito, o povo entra no deserto, passando o deserto. Somente quem entrou na terra prometida no deserto foi Josué e Caleb. A geração que entrou, morreu todo mundo. Dos que nasceram do deserto, foram para a terra prometida, e dos que entraram do Egito para o deserto, só Josué e Caleb saíram do deserto e entraram com aquela geração que saiu do deserto e entrou na terra prometida. Agora, essa geração que saiu, a geração depois dela, ninguém conhecia mais a Deus. Ninguém conhecia, ou seja, a terceira geração depois de Josué e Caleb, ninguém mais sabia quem era Deus. Por quê? O povo deixou de se posicionar. E repara que ele não falou só: eu sozinho vou tomar minha posição. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí eu dou uma lapada nos homens aí, né? Que a liderança é sua. É você que manda, Júnior, Alexandre, Alisson. Né? O governo está nas suas mãos. Né? Vocês que têm família, vocês assumem a rédea, vocês fazem a cobertura espiritual da casa de vocês. Nós temos essa responsabilidade perante Deus de manter a nossa casa em ordem. Não foi a mulher de Josué. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa vamos manter esse compromisso. Podem querer entrar aqui, mas só vão conseguir entrar se jogar o meu corpo no chão. Do contrário, não entra ideologia, não entra outro Deus, não entra outra forma de pensar a não ser a palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa é a nossa intenção. Essa é o princípio da palavra de Deus. Você vai ver isso lá em Gênesis 35:2. Jacó tomando o mesmo posicionamento. Então Jacó disse à sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Irmão, quando a Bíblia fala trocagem de roupa, né, a menos que seja no sentido literal, ela está falando de pecado. Né, roupas sujas, vestes sujas, vestes limpas. Ela está falando basicamente entre uma vida de pecado e uma vida de santidade. Veste limpa, vida de santidade. Vestes sujas, vida de pecado. Então, quando Jacó toma esse posicionamento, ele fala assim: livrem-se dessa idolatria, livrem-se de outros deuses, troquem as suas roupas, livrem-se dessa vida de pecaminosidade. Eu fico tranquilo de pregar essa mensagem hoje, irmão, porque às vezes fala assim: ah, Rodrigo, você está pregando isso aí porque tem irmã nova na igreja, né? Tem os irmãozinhos, você sabe mais ou menos da vida dos irmãos. De maneira nenhuma, né? De segunda para terça, eu fui para a cama depois do estudo da oração, né? Lá na casa do irmão Alisson. E antes de dormir eu orei. Falei: Senhor, preciso de uma palavra para pregar quarta-feira, né? Preciso de uma palavra para quarta-feira. O Senhor sabe os problemas da igreja, sabe o que a igreja tem passado, sabe o que ela tem enfrentado. E Deus me deu essa palavra aqui. Não sabia, né, quem viria, como que viria, a maneira como seria feito o culto hoje. O fato é, a palavra já estava pronta, né? Os irmãos vieram no dia certo. Amém? Então escute essa palavra como sendo algo vindo direto para o coração de cada um dos irmãos. Receba isso como vindo, sendo presente da parte de Deus. Amém, irmãos? O livro de Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, você vê Moisés, com esse livro que é conhecido como a repetição das leis. Novamente, Moisés toma o mesmo posicionamento, e acredito que Josué pegou o gancho, né? Ele diz aqui: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês,
de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolha a vida para que vocês e os vossos filhos vivam. Irmãos, Deus não vai obrigar ninguém a servi-lo. Deus não vai chegar e vai, de certa forma, te prender num canto e falar, você vai me servir, eu quero que você me sirva, você vai ser o meu servo, querendo ou não. Deus não vai fazer isso. Você vê a todo momento o Senhor chamando as pessoas até Ele de forma graciosa, de forma que as pessoas compreendam que Ele é Deus, que se rendam de forma pacífica, de forma amorosa. Você vê Deus tentando trazer o coração do pecador para Ele, não de forma a lhe impor força, e sim por forma de convite, e sim por forma de pedido, por forma de amor. Irmão, mas eu estou numa situação desesperadora. Se essa situação desesperadora te trouxe até Deus, é uma forma de Ele estar te chamando. Amém? Ah, irmão, mas eu cheguei aqui hoje com o coração esbagaçado. Talvez essa foi a isca que Ele usou. Porque talvez se você estivesse super bem, você não viria para cá hoje, né? Mas como nós passamos por essas tribulações, eu creio que isso várias e várias vezes são como uma forma de isca que o Senhor nos traz até Ele. Amém, irmãos? Você vai ver a seguinte forma. Nós temos esse pedido de Deus para que nós possamos ir até Ele, porque o mundo está perdido. As pessoas que estão no mundo, elas vivem numa maneira a correr para um desfiladeiro. Você imagina o mundo indo diretamente para um buraco profundo. Todos nós estávamos indo para um buraco profundo. E o Senhor estava na contramão desse buraco. E aí Ele vai chamando, pessoas por pessoas, alma por alma. Olha, venham por esse caminho, saia desse caminho. Essa idolatria, esses deuses, esse paganismo, essas ideias, esses pensamentos mundanos vão te jogar naquele buraco. Aí Deus vai chamando, você vem. Vem, irmão Alexandre, vem, irmão Júnior, irmã Mislene, irmã Silene, saiam desse buraco. Vem pro lado de cá. Aí você pega e fala, não, peraí, tem um Deus me chamando aqui. É mais ou menos o que aconteceu aqui em Deuteronômio. Eu coloco diante de vocês a vida e a morte, para que vocês e seus filhos vivam. Agora vocês têm que escolher? Escolham a vida. Ele ainda dá uma dica, olha, venham para cá. Vem pro lado de cá do barco. Não fiquem na beira. Venham para cá, senão vocês vão cair. Venham para cá. Pula do lado de cá. Ah, irmão, mas por que você fala que o mundo já está condenado? Conforme a palavra de Marcos 16, 15 e versículo 16. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê já está condenado. Não tem outra saída, irmão. Não tem outro caminho. Não tem outro sentido para a vida do ser humano. Deus já está falando assim, irmão, vinha pro lado de cá. Pô, entre no barco. Lembra de Noé construindo a arca? O povo falava assim, esse cara é maluco, nem chove. A terra só orvalha, só dá aqui uma garoinha pela manhã aqui. Olha o tamanho da embarcação que esse maluco está fazendo. Até o dia que choveu. A pregação do evangelho ela serve para isso, irmão. Livrar os pecadores desse mundo que já está condenado. E nós que estamos ouvindo aqui hoje devemos falar assim, não, isso não precisa nem ser tão espiritual, basta ser inteligente. Não, peraí, a proposta é muito melhor. É muito melhor servir um Deus que além de tirar, conforme eu abri o culto hoje, esse fardo pesado que o mundo põe sobre mim, Ele ainda me dá a vida eterna. Ele ainda me tira da condenação. Ele ainda me livra da fúria do pecado. Amém, irmãos? É muito mais vantajoso para nós. Eu quero dar uma explicação do livro de Reis, e você vai ver, irmão, em toda a escritura, eu não vou esgotar o assunto, senão nós vamos acabar a escuta para mais de meia-noite. Mas em toda a escritura você vai ver Deus chamando o seu povo para se posicionar, para escolher. Eu vou dar um outro exemplo aqui. 1 de Reis, capítulo 18, do verso 17 ao 39, a palavra de Deus diz assim, ó, presta bastante atenção. E sucedeu o quê? Vendo Acabe, o rei Acabe, a Elias, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Então disse ele, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a tua casa, de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim, um deus pagão da época. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então, Acabe convocou todos os filhos de Israel,
reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias lhe chegou a todo o povo e disse: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. E se é Baal, segue-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles lhe escolham para si um dos bezerros, e os dividiam em pedaços. E o ponham sobre a lenha, porém, não lhe coloquem fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocarei o nome do Senhor, vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa essa palavra. Irmão, fazendo uma pausa aqui, o povo estava lá querendo um treta, irmão, né? Eles estavam ali prontos, falando: estão no monte. Imagina aí você, tá lá o representante da parte de Deus sozinho e um outro representante de um Deus pagão com 850 aqui, né? 450 de um e 400 do outro. Imagina a galera. E o povo lá embaixo. Aí Elias vai e fala assim: vocês têm que escolher quem vocês querem servir. Ou vocês fazem parte da minha linhagem, né, e servem o Deus que eu estou propondo para vocês, ou vocês peguem e assumam o Deus de Acabe, o Deus Baal, né, que ele está promovendo aqui. E o povo, não sei, né, cocheando ali entre dois pensamentos. Até que Elias propõe essa resolução. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer aqui dois sacrifícios. Vamos colocar em jogo aqui o nome do nosso Deus. O Deus que responder com fogo, esse vai ser o verdadeiro Deus. Certo? Aí o povo, tá joia. Vai dar briga de cachorro grande, né? O negócio aqui vai ficar legal. Aí o pessoal diz, verso 25: e disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus. E não lhe ponhais fogo. Tomaram o bezerro que lhes deram, prepararam, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, saltavam sobre o altar que tinham feito. Sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus, Deus com D minúsculo na palavra. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa para fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. Elias era um homem, né, corajoso, irmão. E eles clamavam em altas vozes e retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Sucedeu que, passado ao meio-dia, profetizaram eles até a hora de oferecer sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: faze-o segunda vez. E o fizeram a segunda vez. E disse-lhe: fazei a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Verso 36. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizestes voltar o seu coração. Então caiu o fogo do céu, consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e lambeu a água que estava por ali, o que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Irmãos, você pode olhar essa palavra e falar assim: irmão, essa palavra aí não parece ser tanto, mas você imagina a cena.
Você já tentou colocar fogo em madeira, em lenha verde? Já é difícil. Agora você imagina naquilo encharcado de água, né? É complicado, não dá. É uma situação muito difícil. Elias falou assim, não, peraí. Eu vou mostrar para vocês o Deus que eu sirvo. Vou mostrar para vocês como é que ele age. Qual é a função dele? Como que ele se mostra no meio do povo para fazer o seu nome ser grande? Ele dificultou a situação e Deus veio e levou todo o sacrifício para ele, mostrando o quê? Deus é poderoso. Amém? Não tem quem se compare ao nosso Deus, irmão. No nome de Jesus, entenda isso. O que mais Deus vai ter que fazer para você acreditar que ele é Deus? Hã? Quantas mais vezes ele vai ter que dar provisão para você? Quantas mais vezes ele vai ter que te acordar pela manhã, te dando vida, para que você fale assim, não, só Deus é Deus. Só o Senhor é Deus. Só Ele tem mantido a minha vida. O que mais que Deus vai ter que fazer para nós? Para nós nos posicionarmos essa hoje e falar, não, peraí. O Deus da minha vida é o Deus de Jacó, o Deus de Jeová, aquele que me cura, aquele que me sara, aquele que me dá graça, aquele que me levanta toda manhã. Quando que nós vamos nos render a esse Deus de forma verdadeira? O livro de Daniel, capítulo 3, verso 18, vai dizer, mas mesmo que ele não o faça, saiba, ó rei, que não serviremos a seus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que você levantou. Era o pedido de Daniel para tentar, de certa forma, se livrar daquela fornalha, né? Para parar a sua oração, para tentar oprimir Daniel. A resposta dele foi simples e objetiva. Ele pode até não revogar a lei, ele pode até manter esse padrão dele aí de conduta, mas a minha adoração a esses deuses pagãos, ele não vai ter. Irmão, é um homem, é um menino que está longe da sua nação, servindo, né, ao homem pagão, que se posicionou e falou, não, independente do que aconteça, a minha adoração esse mundo não tem. Amém? A minha adoração esse mundo não tem. O livro do profeta Miqueias, capítulo 4, verso 5, diz, embora cada um dos povos possa andar em nome do seu Deus, com D minúsculo, nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todos sempre. Amém, irmãos? Glória a Deus. O Evangelho de João, capítulo 6, do verso 57 em diante, diz assim, aqui já é Jesus dizendo, assim como o Pai que vive em mim me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, de seus discípulos, ouvindo isso, disseram, dura esse discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes, isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam, e quem era o que havia de o entregar. Ele dizia, por isso vos disse, que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhes for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Antes de finalizar essa palavra, eu queria só dar para os irmãos um entendimento. Como eu disse no começo, Deus não vai te apertar num canto e falar, você vai me servir. Você vê isso como uma forma de convite, um chamado. Como Jesus, de certa forma, sempre querendo de forma graciosa trazer as pessoas a Ele, não por força, não por violência, não oprimindo. Aí fala, irmão, mas Jesus precisa que a gente faça a obra dele. Jesus está aqui em pessoa. Ele está ensinando aos seus discípulos. Quando ele fala a respeito do corpo, a respeito do maná do deserto, fazendo a comparação para aqueles discípulos que estavam ali, a história que eles conheciam de Deus provendo alimento para o povo, ele pega e fala assim, agora, eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão. Aquele que se alimentar de mim, do meu espírito, aquele que se alimentar da minha palavra, esse vai viver. Esse vai viver a vida espiritual. Esse vai ter um enriquecimento espiritual. Esse vai ter vida eterna. Aí aqueles discípulos pegam e já vê que aquela palavra está ficando dura e vão deixando de servir Jesus.
vão deixando de segui-lo, vão deixando para trás. E Jesus, percebendo que o povo já não estava mais tão dando crédito para a palavra dele, ele olha para os 12 que ele mesmo escolheu e fala assim: vocês vão querer também? Pode ir? Jesus não é carente não, irmão. Carente é nós. Carente é nós. Jesus não vai ficar chorando num cantinho lá, depressivo, tomando Rivotril, porque você não quis servir ele, não. Quem tem a perder é só nós, irmão. Só nós que temos a perder. Só nós que temos o que perder nesse mundo. Jesus não tem nada para perder nesse mundo. Nós temos. E muito. O convite que ele faz para os discípulos é o que ele também deixa para nós hoje. Você não quer servir, meu filho? Não tem problema. Você pode ficar dentro da igreja o resto da vida, levando essa vida de religioso. No final a gente acerta as contas. Mas para a igreja verdadeira ele fala: escolha hoje a quem servais. Escolha. Toma um posicionamento hoje. Se é Deus ou se são os outros ídolos. Amém? Amém. Aí Pedro se levanta e diz, verso 68, Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Amém? Para onde nós vamos, irmão? Deus pode tentar colocar para nós dois caminhos, mas o nosso espírito hoje, dentro do nosso coração, ele grita: escolha viver com Deus. Amém? Escolha viver com o Senhor, mesmo em meio a centenas de milhares de luta. Viva com Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Glória a Deus. Aí eu vou voltar aqui para o livro do livro de Josué, e vou dar sequência para vocês da resposta do povo. O verso 16, depois dele falar que ele e a casa dele servirão ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor, para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é nosso Deus, e Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas as gentes, até amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não poderei servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes nós vamos servir ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós, de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Aleluia! Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Irmãos, e é o que eu vou fazer com você hoje. A mesma coisa que o Josué fez. Você tem o interesse de servir a Deus ou não? Dentro do seu coração, a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçardes o vosso coração. Não endureça, irmão. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido Deus falando dentro do seu coração nessa pregação? Você já tem sentido que é esse caminho que nós devemos seguir? Essa é uma palavra para toda a igreja. Se posicione, sirva a Deus, obedeça a voz de Deus. É o único caminho que nós temos a seguir. Não tem outro. Eu peço para você ficar de pé nessa hora, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Você vai pôr a mão sobre o seu coração e você vai confessar diante do Senhor. Fala: Senhor, eu vou servir o Senhor. Mas assim como Josué fez, ele disse: não mintais. Não mintais.
Se você for assumir um compromisso com Deus hoje, é você e Deus. Nada pode te fazer retroceder. Nada pode te fazer abandonar esse caminho depois que você for embora. Irmão, tome essa posição hoje, tome essa posição agora. A Bíblia diz que se nós formos amigos de Deus, nós somos inimigos do mundo. Mas se nós somos amigos do mundo, nós nos constituímos também inimigo de Deus. Seja amigo de Deus nessa noite, e ainda que as forças das trevas se levante contra a igreja, Deus é o nosso guarda, o nosso refúgio, o nosso ajudador, o nosso socorro bem presente nos tempos de angústia, como diz o salmista. Amém? Coloca a mão sobre o seu coração, nós vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, está aqui a sua igreja, Pai.